Oi, oi, pessoal. Hoje, gente, estamos aqui com um formato super diferente, inovando, como sempre, porque a gente gosta de mudanças, né? E estamos simplesmente fazendo um podcast. Não é isso, Isabela? É isso mesmo, doutora. E eu tô aqui com a Isabela. A Isabela é minha amiga. Começou tudo como paciente, virou amiga. E é muito bom isso, quando os pacientes viram amigos, acontece muito. A Isabela é linda, super talentosa, tá sempre nas filmagens comigo. E estamos juntas aqui mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui, né, doutora, junto com você. Você sabe que eu sou muito sua fã. Obrigada pelo convite. É realmente um privilégio estar aqui como amiga e paciente. Paciente é o legal de ser o paciente, né? Que a gente tem uma conexão um pouco maior, né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, né? Vamos. Esse formato, né, Isabela, de podcast, eu nunca vi, tá, gente? Eu nunca vi nenhum médico fazendo podcast. Tivemos essa ideia, assim como a gente gosta de um desafio. Chamei a Isabela, estamos aqui. E hoje, não sou eu que vou entrevistar a Isabela. A Isabela que vai me entrevistar. E ela vai fazer as perguntas que as pacientes têm vontade de me fazer. Então, eu abri a caixinha de pergunta ontem nos stories. Quem quiser, a caixinha ainda está aberta. A Isabela vai ter acesso a essas perguntas aqui durante o podcast. Pode ir mandando e ela vai perguntar tudo, tá? Falei, Isabela, pode perguntar o que você quiser, vamos lá. É sem filtro, tá, gente? A paciente é como se fosse uma consulta mesmo na frente da doutora Mirella. A paciente e a própria doutora Mirella, cirurgiã plástica. Então, vamos lá, gente. Uma das primeiras perguntas que eu tenho para te fazer, doutora, eu acho que, pelo menos aconteceu isso comigo, né? Na minha história, quando eu fui procurar um cirurgião plástico, né? Vou falar assim de uma forma mais masculina mesmo, por conta da profissão em geral, o cirurgião, né? Uhum. Mas a questão é exatamente essa, né? É muito complicado de escolher o cirurgião, porque é algo muito íntimo, é algo muito pessoal. Cada mulher gosta de ter uma liberdade em relação ao outro, né? E nem sempre ela tem essa relação íntima com ela mesma. Então, ela abre a vida mesmo para o profissional. Uhum. Por que a cirurgia plástica? Assim, a gente sabe, né, que você precisa de passar por várias etapas. Mas onde tudo começou? Qual é a sua história dentro da cirurgia plástica? Nossa, comprido, tá? Porque desde sempre eu quis ser cirurgiã plástica, sabia, Isabela? Não sabia. Novidade para mim. Eu já entrei na faculdade falando que eu ia ser cirurgiã plástica, tá? Entrei na faculdade, e aí a gente faz a faculdade, que tem 6 anos, depois faz uma residência de cirurgia geral. Nessa fase que eu fui para São Paulo, que eu fiz minha residência de cirurgia geral em São Paulo, e são 2 anos de cirurgia geral e depois mais 3 anos de cirurgia plástica. E aí eu fiz a cirurgia geral em São Paulo e depois continuei em São Paulo na cirurgia plástica também. E esse processo entre cirurgia, né, ser cirurgião geral e especialidade da plástica, sei que você fez em São Paulo essa residência, né? Mas como que funcionou esse processo? Aonde foi a sua residência? Você teve a opção de escolher? Como é que isso aconteceu? É assim, gente, a gente acha que o vestibular é difícil, né? Quem está fazendo aí vestibular para medicina, é difícil mesmo, mas é um funil, só vai piorando, mas também a gente vai aprendendo, vai evoluindo, né? Então, da faculdade, que eu fiz faculdade aqui na FOA, em Volta Redonda, aí eu fui fazer residência, eu prestei prova para 10 hospitais no Rio de Janeiro para eu poder fazer cirurgia geral. Uhum. E uma prova em São Paulo, que é a prova do SUS São Paulo. Passei no melhor hospital do SUS São Paulo, o Hospital Heliópolis, que lá eu aprendi a ser cirurgiã, sabe? E aí, quando eu passei nesse hospital, não tinha mais dúvidas, eu tinha que ir para lá. Uhum. Fui para lá, conheci São Paulo, é um outro mundo, né, completamente diferente, que eu aprendi coisas novas. E aí, na cirurgia plástica, eu já falei assim, agora eu só quero ficar aqui, não queria mais ir para nenhum outro lugar. E aí é uma história engraçada, assim, engraçada que é super diferente. Porque nessa prova do SUS São Paulo são poucas vagas para o Brasil todo. Se eu não me engano, na época, eram 12 vagas, não sei se é 12 ou 16 vagas que tinham para o Brasil inteiro, tá? Uhum. Eu achava aquilo muito difícil. Eu falava com o meu chefe, doutor Eira, na época, eu falava, doutor Eira, não vou passar 16 vagas. Ele falava, estuda e vai que você vai passar. E aí eu fiz a prova, estudei. Fiquei em 27º no SUS São Paulo. Minha posição era 27º. Quando eu fiquei nessa posição, o que eu fiz? Pensei, não vou passar, né? Já era.
Troquei meu carro. Fiz uma dívida. Nossa, que incrível, doutora. Que processo maravilhoso. Porque residente não ganha muito, é uma bolsa bem Você pouquinho. estava com toda a certeza que realmente você não ia entrar. Não, já sabia que eu não ia passar, troquei meu carro. Me matriculei no curso de inglês no WhatsApp na época. Eu falei, vou estudar inglês. Aí ia dar uns plantõezinhos e ia estudar para mais um ano, né? E comecei a dar plantão. Eu já dava plantão nesse lugar, que era em São Bernardo. E fui para um plantão um dia e o SUS tem chamadas. Então, eu fui na primeira chamada do SUS, chamou ali até um determinado número, ocupou aquelas vagas, né, 16 vagas, e estava longe do 27º, assim, porque para a plástica, gente, do 16 até o 27º é muito longe. E aí, eu fui para a segunda chamada, não tinha rodado quase nada, 18, 19, se eu não me engano. Fui para a terceira chamada do SUS, não tinha rodado nada. Fui um dia dar plantão em São Bernardo. No plantão, eu falei, gente, falei com meus colegas ali, plantonistas, né? Vou na chamada do SUS São Paulo, porque hoje é a 4ª chamada de cirurgia plástica, e eu vou lá. Aí um amigo meu, Marcelão, ele falou assim, Mirela, mas qual é a chance de você passar? Eu falei, 0,0001. Aí ele falou, vai para a chamada. Fui para a chamada do SUS, quietinha lá na minha, né? Porque eu pensava, cirurgia plástica, que eu estou fazendo aqui na 4ª chamada do SUS. E quando eu entrei na chamada lá, que é enorme, o auditório, né? Já começaram a chamada assim, hoje tem um residente do hospital do servidor público municipal para cirurgia plástica, desistiu e abriu uma vaga. Aí meu coração, né? Taquicardia, eu falei, meu Deus. E aí foi chamando ali do 19, 20, 21, 22, até que chegou no 27º, minha vaga era minha. Então, eu brinco assim que a minha vaga é do primeiro lugar do SUS São Paulo, que é realmente o hospital mais concorrido, mais desejado de todos, que é excelente. E você tem uma noção, assim, doutora, de mais ou menos quantas cirurgias plásticas você fez aí durante essa residência? Uma média? Inúmeras, não sei dizer quantas, mais de 1000. Mais de 1000? Porque, assim, na residência, são 3 anos, tá, gente? E a gente fazia uma média de 3 cirurgias por dia. Tinha dia que a gente colocava, colocava 3 próteses de mama ou 3 pálpebras. A gente tinha muita liberdade para operar. Meu chefe, Dr. Calil, maravilhoso, os residentes, nós somos muito amigos até hoje. E a gente operou muito, muito, muito. Então, assim, foi um presente mesmo divino. Eu falo, essa residência é um presente. E você saiu da residência e veio para Volta Redonda logo em seguida? Acabei minha residência, eu fiz prova de título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Aí, depois que eu me tornei especialista, eu vim. Aí eu vim para Volta Redonda, que é a minha cidade, onde eu nasci mesmo. E aí você ficou quanto tempo, assim, até a tão famosa clínica que acolhe todo mundo, que todo mundo quer ir na clínica e ficar na clínica e comer biscoitinhos da mãe da doutora Mirela? Foi quanto tempo, assim, esse período? 8 anos, mais ou menos. Aí eu cheguei em Volta Redonda, dividi consultório com uma amiga minha, que é cirurgiã vascular, a Milena. A gente ficou muito... Milena é minha amiga de faculdade. Ficamos muito tempo no consultório ali da Milena. Eu fiquei trabalhando no consultório da Milena, né? Aí tive meus filhos, tive a Filipe, o primeiro, que tem 5 anos, tive a Bela. E aí dei aquela parada na maternidade. Depois do Filipe, eu fiquei 5 meses sem atender. Mãe coruja, sou mãe coruja, tá, gente? Dá para perceber nos seus stories, doutora, dá para perceber. E aí, agora, quando a Bela tinha 2 anos, né, 1 ano atrás, pensei, tá na hora. Agora vou para o meu cantinho, e a nossa clínica fez 1 ano, agora 1 ano de clínica. Que inclusive foi uma comemoração fantástica que parou a Volta Redonda. E algo que realmente... você tem muito disso, né, doutora? Os seus pacientes viram seus amigos, você gosta que a sua clínica seja acolhedora, né? Meio que transmita o que você transmite pra gente mesmo, né? Agora, me conta um pouquinho como é essa questão dos pacientes quando chegam, né? Por exemplo, eu vou contar da minha experiência, né? Minha experiência, eu fui em outros, né, cirurgiões. Você foi a última, cheguei até a te contar isso. Falei, doutora, eu tava com dinheiro já na mão. Falei assim, você é a última. Se não for você, eu não vou operar. Não tem jeito, não tem como mais. E aí eu me identifiquei muito, porque é muito essa questão de identificação. Como que os pacientes, você sente que eles se identificam assim, nossa, realmente, eu sei que eu entreguei esse orçamento, mas foi mais que um orçamento, né? Eu sei que
que esse paciente realmente virou o meu paciente? Como é essa relação? Você consegue perceber isso direto na consulta, né? Porque são vários processos. Como funciona isso? Consigo, mas eu acho que o segredo, que na verdade sim, não é porque eu gosto muito do que eu faço. Então, quando você gosta, né, do que você faz, eu gosto muito. Então, eu gosto que o paciente chegue. Eu adoro quando os pacientes me falam assim, eu me senti em casa. Eu adoro, porque eu acho que é isso. Quando eu vou num lugar, eu quero ser bem recebida, eu quero me sentir em casa, porque às vezes a gente fica meio insegura, com medo, né? Assim, eu novo, vou operar, meu Deus. Então, eu gosto muito disso. E aí eu me empolgo ali na consulta tanto, e é sempre assim, me empolgo, me coloco no lugar do paciente, a gente começa a conversar. Eu brinco que eu gosto de dar uma aulinha antes de cada cirurgia, então eu pego o meu iPad, mostro ali como que vai funcionar o procedimento, como vai ser a cirurgia. E aí os pacientes já se soltam, já começam a me contar coisas mais profundas da vida, e flui, a gente os pacientes me falam dela, já senti uma conexão ótima. E aí vai indo. E uma outra pergunta que veio também é uma pergunta que eu acho que é muito frequente, né? Porque a maioria das pessoas identificam algumas partes da cirurgia plástica como 100% estética. E não é isso. E você trabalha muito com a naturalidade, né? Porque eu cheguei querendo algo extremamente artificial. Gente, eu cheguei na doutora Emerald e falei assim, eu quero 2 bolas e mais nada. Praticamente isso. Ela falou assim, eu não vou fazer, porque eu trabalho com naturalidade. Eu falei, gente, mas que ousada essa médica, né? Ela não vai fazer uma coisa que eu quero muito. E hoje eu dou graças a Deus que você fez do jeito que você realmente trabalha. Porque hoje eu me sinto muito bem com o meu biotipo. E realmente foi proporcional aquilo. Como que você chega, né? Porque a pessoa chega com uma expectativa, expectativa versus realidade. Isso. Como que você trabalha com isso dentro do consultório? Como é tirar essa, talvez, expectativa e jogar para a realidade? Primeiro eu ouço, né? Eu ouço o que a paciente quer, eu ouço as histórias. Às vezes a paciente tira o celular e me mostra uma foto e me fala assim, eu purinha, quero... gente. Eu quero ficar igual. Aí eu tô ali filtrando, né? Porque eu gosto até que me mostrem as fotos para eu entender o gosto da paciente. Estou começando a entender como ela gosta, mais natural, mais artificial. E eu não faço o que eu não acho bonito, Isabela. Se eu não achar bonito, se eu achar assim, não vai ficar legal, eu falo não mesmo. E as pacientes me falam, sabia, que eu sou super sincera. Doutora, você é super sincera. Eu falo, gente, eu tenho que falar. E, geralmente, nós, como pacientes, não esperamos ouvir essa sinceridade, né? Porque, geralmente, né, o comum é a pessoa fazer aquilo que o paciente deseja, já que estamos falando de estética. Mas tá aí o ponto. Você não interpreta dessa maneira, né? Por quê? Como que você chegou nesse raciocínio de... Eu quero ser cirurgiã plástica, mas eu acredito nisso, eu quero trabalhar dessa maneira e eu quero realçar a beleza, né? Muito que você fala, assim. Eu acho que tem que realçar mesmo. Por quê? Porque, olha só, eu estou na cirurgia plástica, né? Eu vou fazer 15 anos de formada esse ano. 15 anos, 10 anos ali de cirurgia plástica. Então, a gente vai aprendendo, né? No começo, a gente vai operando, vai vendo o resultado, vai sabendo ali, vai ficar bom, isso não fica bom. E eu gosto de trabalhar com uma expectativa. Então, quando a paciente passa na consulta, o que eu preciso fazer? Alinhar a minha expectativa com a da paciente. E se eu percebo assim, essa paciente está com uma expectativa muito elevada, não vai acontecer isso, eu vou falar, olha, o resultado... vai ficar mais ou menos assim, é o que nós estamos esperando. Se, por um acaso, a paciente está muito... Tem muito modismo também, né, Isabela? Tem, demais. Muita moda. Era o que eu queria, 2 bolas. Era a moda do momento. Nem tem tanto tempo, tem 2 anos. E, às vezes, eu percebo assim, gente, aquilo é pura moda. Eu percebo ali na consulta, não é o que vai ficar melhor para ela. E eu converso, e na boa conversa a gente sempre chega num acordo. Eu acho que a gente sempre chega num acordo ali na conversa, durante a consulta. E o pós-operatório? Porque o meu medo era do pós-operatório, né? E eu senti assim... Vendo o YouTube, né? Porque vendo o YouTube a gente consegue ter um parâmetro ali que ou é real ou é super irreal, uma coisa que não funciona, né? Como que você alinha essa expectativa de pós-operatório? Você esteve comigo a todo momento, eu mandava mensagem, você me respondia, me dava os feedbacks que realmente eu teria que seguir, né? Isso desde sempre, né, doutora? Você tem muito essa atenção com todos os seus pacientes. Como que funciona essa questão de medo do pós-operatório?
Ó, o pós-operatório não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não é mesmo? Eu que era cagona mesmo. Não é, tá, gente? Assim, se eu falo, sou cirurgiã plástica, então se eu falo assim, não existe complicação em cirurgia plástica, eu falo para meus pacientes, se alguém te falar isso, você levanta e vai embora, porque é mentira, tá? Mas na grande maioria das vezes, você operando ali num hospital, com uma boa estrutura, com uma equipe que você confia, o pós-operatório vai muito bem. Tá? E eu faço questão absoluta. Até a Thaís, a minha anestesista, fala, Mirella, você é muito engraçada, porque eu fico colada nos meus pacientes no pós-operatório. Fica mesmo. Então, assim, Experiência própria, gente. eles têm meu número, eles falam comigo, eu falo, não fica com dúvida em casa, não fica passando aperto, né? Tá com alguma dificuldade, me manda mensagem, me liga, vem na clínica, eu gosto de ver meus pacientes. Então, se precisou, me manda um WhatsApp, eu falo, vem aqui na clínica amanhã que eu já vou te ver. Sim. Se for alguma coisa mais importante, mais séria, eu falo, vem aqui agora, eu dou um jeito de encontrar, nem que seja de noite, mas nós vamos nos ver. Entendeu? E como funciona esse processo da questão do fechamento, da cicatrização, né? Como que funciona isso? Porque hoje em dia existem vários métodos que podem ser considerados tecnológicos ou não, pós-operatório depois de quantos dias liberado. Na verdade, depende muito da cirurgia também, né, doutora? Como é que funciona isso? Aí vai depender muito da cirurgia. Se a gente vai fazer mama, abdômen, lipoaspiração. Qual é o mais procurado? Mama, abdômen? Conta pra gente. Mama e abdômen. O que eu mais faço... Eu faço muita pálpebra também, tá? Mas mama e abdômen. Sabe qual é a minha curiosidade, Isabela? Rosto, por exemplo. Há um tempo atrás, quando eu morava em São Paulo, eu operava muito rosto, muito. E hoje, com a cosmiatria são os procedimentos de consultório, tá? Botox, preenchimento, bioestimuladores, né? Bioestimulador, sabe o que é, Isabela? Sculptra, Radiesse, fios de PDO. Então, com esses procedimentos, a cirurgia de rosto diminuiu muito. Eu opero muito menos rosto. Então, a gente consegue dizer que ficou menos invasivo? Posso falar isso? Ficou, talvez? Mas é o seguinte, para eu indicar uma cirurgia de rosto, hoje em dia vai ser mais para frente, entendeu? Entendi. Lá em São Paulo, com 45, 50 anos, muitas vezes eu indicava um lift, uma cirurgia para o rosto. Hoje em dia, não. 50 anos, operar rosto, eu falo, não, opera. E o resultado? Fala para mim. Porque minha mãe, né, tem hoje 60 e ela é um exemplo para mim e ela tem essas questões, né? Nada mais é que vaidade mesmo, né? A mulher tem muito dessa questão de vaidade. Como que funciona hoje para você? Qual a indicação que você costuma utilizar? Sei que vai muito também do que a pessoa está querendo, mas também acredito que vai muito do que você tem como resultado. Quais são os resultados de um botox, por exemplo, ou de um lifting, por exemplo, que não seja tão invasivo assim? Não sei se essa é a palavra correta. Não tem receita de bolo. Porque na internet, gente, eu vejo muita gente colocando assim, que hoje em dia tem receita de bolo, harmonização facial. Detesto esse termo, tá? Que fique registrado. Mas por que? Explica. Bom, eu acho tão conceito, harmonização facial. Por que você detesta? Isso a gente nunca tinha conversado antes, né, doutora, sobre harmonização facial. Por quê? Porque é um termo que ficou banalizado. É o que você fala, eu escuto você falando muito de full face, né? Botox. Por que, assim, primeiro, assim, por que eu não gosto da harmonização desse termo? Porque as pessoas entendem que vão chegar no seu consultório e vai sair outro, né? Mas eu acho que as pessoas também estão se conscientizando. Por que eu falo do preenchedor? Muita gente tem medo, não tem? Medo do preenchedor? Fala assim, nossa, meu Deus, eu vi uma pessoa ali na fila da farmácia que está super preenchida. E o que a gente vê na rua, gente? A gente vê o ruim. O que não ficou bom, aquele rosto que está mais parecendo uma caricatura, a pessoa está super insuflada, né? E a paciente que está bem, que você fala, nossa, dormiu no formol, está maravilhosa, está ali com 20 seringas de ácido hialurônico que você não tem a menor ideia do que ela fez, entendeu? Então, os preenchedores bem feitos, Botox full face é porque a maioria das pessoas fazem só no terço superior da face. Eu gosto muito de fazer pescoço, mandíbula. Já poupa Mas preenchedor. Não seria uma harmonização da face? As pessoas usam esse termo, tá, Isabela? Harmonização. Mas por que eu não gosto? Porque ele ficou um pouco descaracterizado. Parece que quando a gente vai harmonizar, né, essa palavra harmonizar entre aspas, você vai deixar modificado. Over, você vai deixar over, você vai deixar uma caricatura, você vai deixar na cara que você fez um procedimento.
E o Deixa eu colocar um ponto de uma polêmica aqui. Vai, você acha que esse termo ficou over, né? Ou então ele ficou um pouco antigo, né? Não funciona mais por conta desses excessos? Acho. Entendi. Acho. Excessos tanto assim de preenchedor de produto no rosto, quanto excesso de mídia, de marketing. Esse dia, sabe o que eu vi no Instagram? Que eu falei, não acredito. Igual tem chá revelação de bebê, Sim. teve um chá revelação, uma revelação depois da harmonização. Eu falei, que isso, gente? Deveria ser o natural da pessoa, né? Deveria ser assim, nossa, eu olhei e falei, nossa, você tá diferente, só não sei o que é, né, doutora? O legal é assim, você tá diferente, aí a pessoa fala assim, nossa, você tá tão bem. Você mudou o cabelo? Quer dizer, a pessoa tá achando que é lá no seu cabelo. E que é algo bem superficial, assim, né? E na verdade são... Às vezes, não é que a gente vai fazer um número baixo de seringas. Então, o bom é você fazer pouquinho produto? Nem sempre, tá? Às vezes, eu vou lançar a mão ali de 10 seringas de ácido hialurônico, botox. Vou usar um arsenal. Em uma sessão só? Às vezes, faço. Em uma sessão só. Mas o importante é o resultado. Resultado natural. Aí, qual o termo que eu prefiro usar? Reestruturação facial. Porque a gente vai passar por um processo de quê? Envelhecimento facial. E a gente vai reestruturar as gordurinhas da face. Entendi. Entendeu? E a questão dos bioestimuladores, né? Como que eles funcionam mais ou menos na clínica, assim? Produzindo colágeno. E aí, essa produção de colágeno, qual é o tempo dela? Isso é mais procurado do que outros procedimentos? Como que funciona isso? Hoje em dia está super em alta, bioestimulador. E sabe o que eu uso muito? Bioestimulador corporal também. Além do facial, bioestimulador corporal. Então, uso muito para dar aquele efeito cola na barriga, umbigo triste. Porque na gestação, gente... Sou mãe, né, Isabela? Você vai ser ainda. Se Deus quiser. Ainda não passei por esse processo. Então, as mulheres, a gente sente depois da gestação uma diferença grande ali no nosso corpo. Então, eu acho que a cirurgia plástica está para isso, bioestimulador. Aí tem as máquinas lá na clínica. Tudo pensando em quê? Em segurança, gente. Imagina você pôr uma roupa ali, um biquíni, que seja, você está segura, você está gostando da sua imagem no espelho, você está gostando do que você vê, entendeu? Você está se sentindo autoconfiante. Ontem, eu operei uma paciente, eu operei ela em novembro, a primeira vez. Abdômen. E ela operou mama recente comigo. Ela operou em novembro, foi abdômen e pálpebra. Ontem ela operou... Ontem ela estava lá na clínica fazendo pós-operatório. Ela operou a mama recente. E ela falou assim para mim, Mirela, eu estou me amando. Eu estou me sentindo. Essa paciente, ela é avó. Que loucura! Ela é avó. Ela falou, eu cuidei dos meus filhos a vida inteira. Agora eu sou avó e vou cuidar de mim. Tá certo. Então, ela tá, assim, se gostando. Ela toda bonitona, maravilhosa, sabe? Agora, ela já vai partir para o rosto. Então, isso que é o legal da cirurgia plástica, essa transformação na vida, sabe? A alegria mesmo que dá, né? E como que você mensura essas questões? Vamos para a cirurgia ou vamos ficar aqui nas tecnologias? Como isso é colocado dentro da sua avaliação ali dentro do consultório? Boa pergunta. Então, muitas vezes os pacientes vão para avaliação de máquina e eu falo assim, não, seu caso é melhor a gente ir para a cirurgia, porque eu vou ver a quantidade de flacidez, a quantidade de gordurinha. Às vezes é melhor para a gente ir para a cirurgia mesmo, tá? Porque mas isso por conta do efeito imediatista ou não? Ou porque essa pessoa na máquina pode ser que não funcione tanto e ela não veja resultado final? Porque eu gosto que veja resultado. É justamente isso aí. Eu gosto daquele efeito uau, sabe? Fiz um aparelho, uau, né? Entendi. Fiz uma cirurgia, uau, né? Então, se eu estou percebendo ali, a máquina não vai dar aquele efeito uau para a paciente, vamos primeiro para a cirurgia. E tem também, Isabela, aquelas pacientes que me falam, não posso operar agora, não posso passar por um pós-operatório, vou ficar aqui nas máquinas mesmo. Ok, a gente tem que estar sempre bem conversado, eu acho. Conversar e definir assim, o que vai ser melhor para aquela paciente. É aquilo que você fala de alinhar a expectativa, né, doutora? E como funciona, assim, por exemplo, a questão da idade, né? Tem alguma restrição? Qual é a faixa etária que você está acostumada a trabalhar mais? Quem te procura mais? Porque vários pacientes mandam mensagens, né? Por mim, eu teria colocado silicone assim que fizesse 18 anos, mas não foi possível, né?
como funciona essa... Porque é um tabu ainda, né, doutora? Para alguns pais, mães entenderem essas questões. Como que funciona isso? Eu já operei minha paciente mais nova de cirurgia, 15 anos. Eu operei a mama, mas merecia muito, muito, tá? Porque aí era um caso de... Ela tinha uma mama gigante, que é uma ginecomastia verdadeira. A gente tirou 1,3 kg de cada lado. Que merecia loucura. demais, né? Então, a gente normalmente começa a operar a mama ali por volta de 16 anos, mas ela eu antecipei até para 15. E eu opero 75, 76, até mais, dependendo da saúde do paciente. Eu tenho 75, estou com tudo em dia, ok, ótimo, vamos lá. Uma coisa interessante, falando agora de idade, ou não, né? Algumas restrições, por exemplo, fumantes, pessoas que talvez por algum outro motivo não possam operar. Como que é essa questão de avaliação e conversa com o paciente? Porque, na verdade, é aquela questão, né? Da expectativa e a realidade. Clareza, gente. Tem que ser claro. Eu falo clareza. Ou fumando, eu não opero. Então, assim, tá fumando, eu vou pedir para parar de fumar. E quanto tempo? Um intervalo, assim? Pelo menos um mês. Pelo menos um mês mês. antes. Sem cigarro nenhum. Todas as orientações, assim, que não puder, a pessoa não pode operar por determinado motivo. Tem que ser ditas, eu acho que tem que ser ditas. E o mais importante é a gente fazer tudo com segurança, a maior segurança possível, né? A questão da anestesia, por exemplo, que é um medo muito frequente, assim. Tem aquele medo de, meu Deus, como é que eu vou acordar disso, né? Porque dormir é fácil, acordar, que a gente fica, como que eu vou acordar, né? Como que funciona? Como que as suas pacientes te abordam? Como que você explica? Você tem uma equipe? Como funciona a sua equipe? Sua equipe é composta por quantas pessoas? Como é que é essa dinâmica? Então, minha anestesista é a Thaisa. E olha só que interessante. Aí, quando eu voltei lá de São Paulo, né? Aí eu operei em alguns hospitais aqui de Volta Redonda. E aí, um dia, um amigo em comum, meu e da Thaisa, né? Eu não conhecia a Thaisa. Aí ele falou assim para mim, Mirela, você precisa conhecer uma anestesista que eu acho que você vai gostar dela. E eu fui para um hospital que eu nunca tinha operado antes. A Thaisa também não anestesiava nesse hospital. E ela foi fazer uma anestesia para mim, a pedido desse amigo. E aí eu conheci a Thaisa, a gente nunca mais se largou. Que loucura. Entendeu? Então, ela sempre está com você? Sempre está comigo. Isso tem o quê? Uns 6, 7 anos. Desde então, a Thaisa anestesia para mim, assim, na licença maternidade dela, ela afastou, né? Mas Sim. 99% das minhas pacientes que anestesia é ela. E eu me identifiquei com a Thaisa porque ela é super dedicada aos pacientes. Ela é muito querida, carinhosa, os pacientes adoram ela no centro cirúrgico. E ela tem, assim, ela faz anestesia, a gente fala anestesia venosa total. É uma anestesia que não usa gás, então é uma anestesia sem ressaca, sem aquele náusea, sabe aquela náusea no pós-operatório? Eu não tive nenhuma, não posso reclamar. Normalmente não tem. Não tem o que dizer da Thaisa. E assim, quando eu passei por cirurgia ano passado, que eu operei varizes, quem me anestesiou foi a Thaisa. Eu falei, Thaisa, Jura? você... Que legal, então vocês se usam, na verdade, né? Vocês confiam mesmo no trabalho da claro, outra. eu super confio na Thaisa, ali, meu braço direito, ela que me anestesiou. E tem essa conversa com o anestesista antes ou não? Às vezes pode ter, tá? Tem paciente que gosta de passar por uma consulta pré-anestésica. Com essa correria do dia a dia, eu vou te falar que a maioria não quer consulta. Eu não fiz questão, na verdade. A maioria não faz questão. Vai conhecer a Thaisa lá no centro cirúrgico, né? Que é aquele oizinho e ela fala, daqui a pouco você vai dormir. Ela fala, até já, querida. Ela é um amorzinho. Não é? E tem o restante da minha equipe, que é a Olivia, minha instrumentadora também, há muitos anos, desde que eu cheguei. Eu gosto muitas vezes de operar com outro cirurgião plástico para me auxiliar. E aí eu opero muito com o Gustavo, com o Francisco, e tem vários amigos. Mas por que um auxiliar? Por conta talvez da cirurgia ser grande, duas áreas. Aliás, é uma pergunta que deveria estar em pauta aqui, né? Mas muitas pessoas creio que te mandam, né, doutora? Pode fazer abdômen e mama junto? Quais podem fazer junto? Quais não podem? O porquê disso? Poder pode, mas eu não faço mais. Por quê? Eu não faço mais. Por conta disso, de segurança, sempre o primeiro ponto, sabe?
A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica orienta que a cirurgia não deva passar de 6 horas. É um tempo cirúrgico que a gente sabe que é o mais seguro. Depois de 6 horas, as complicações aumentam muito. Chance de complicação anestésica, complicações mais graves. Então, eu gosto muito de me manter nessas 6 horas de cirurgia. Além do que, pensa num pós-operatório. Mama operada, você já vai ter uma limitação de movimento de braço. Abdômen operado, você não vai levantar. Aí sabe aquele pós-operatório que a gente ouve por aí e fala assim, Nunca mais. né? Normalmente meus pacientes não têm, graças a Deus. O que eu mais ouço lá na clínica é assim, nossa, foi muito melhor do que eu esperava, por que eu não fiz antes? Sim. Mas não tem milagre, né? Então a gente faz procedimentos, se for procedimentos grandes, a gente divide. Às vezes dá para combinar um abdômen com uma pálpebra, ok, né? Agora, um abdômen, lipo, mama, muita coisa. Você faz lipo também, doutora? Faço lipo, muita coisa. E tem alguma contraindicação ou não? Tem. Tem que emagrecer primeiro? Como que funciona essas questões? Porque, às vezes as pessoas só chegam e falam assim, quero cortar. Né? Mas o querer cortar é complicado, né? Como que funciona isso? Não, às vezes sim. Lipo, por exemplo, não é uma cirurgia para emagrecimento, é para definição de contorno, né? A gente vai tirar ali gordurinha localizada. Então, muitas vezes eu peço para emagrecer um pouquinho sim antes da cirurgia. E essa gordurinha talvez pode ser colocada em outra região ou não? Pode também. Não é uma coisa que eu faço tanto, né? Porque também aumenta a chance de complicação. Eu gosto sempre de bater nessa tecla que segurança é o primeiro ponto, mas pode. Agora, doutora, eu quero saber uma coisa que eu acho que é o que a grande maioria gostaria de perguntar, né? Já sabemos que as tecnologias funcionam. Como que é ser a pioneira na região em relação a tecnologias que só você tem, só a sua clínica tem? E como que você estudou para trazê-las? Como que foi esse processo? Onde você... quais processos você teve que seguir, quais passos para trazer todas essas tecnologias? Tá. Sobre tecnologia, sim, eu pensava, né, gente? Porque o que eu ouvia muito? Eu ouvia muito as pessoas falando assim, a máquina não funciona. E eu lá no meu fundo, eu pensava assim, nossa, tem tanta máquina boa que eu queria fazer em mim, né? E quando eu fui para a clínica nova, né, essa clínica nova, um ponto que eu queria muito eram as tecnologias de ponta. Então, eu pensava assim, eu, mãe, tive filho, qual máquina que eu queria em mim? Então, primeiro eu trouxe o Legacy e o Semi-Slim, que, falando em flacidez, eu não conheço nenhuma máquina melhor do que o Legacy. Ele realmente é excelente. E sabe o que é engraçado, Isabela? Eu vejo os pacientes chegarem lá na clínica, aí eu começo a oferecer as tecnologias, né, conversar. A maioria me olha desconfiada. Aí fala será assim, que funciona? A minha mãe hoje. Minha mãe hoje olharia e fala, será que funciona? Fala, mãe, vou te levar lá na doutora Mirella. Aí a maioria me olha desconfiada. Aí elas me falam assim, mas doutora Mirella, eu já fiz tanta coisa. É verdade. Nunca vi efeito de nada. E isso acontece mesmo, né? E aí eu falo, faz uma. Não faz o corpo todo, não. Faz uma área para você experimentar. Faz uma área para você experimentar o Legacy. Quando a gente junta ali o Legacy com o Semi-Slim, que é um casamento que eu falo maravilhoso, que a gente vai tratar a flacidez, mas o músculo, eu falo, faz uma área. Aí a paciente faz uma área e fala, isso funciona. Aí faz o corpo todo, sabe? Aí inicia. E são quantas sessões, mais ou menos, em média, para a gente conseguir ver um resultado legal? Aí vai depender da tecnologia. O Legacy e o Semi-Slim, a gente pode trabalhar com eles 2 vezes por semana. A nossa última máquina, né, que eu comprei agora em dezembro, é o Q-Sculpting, que está todo mundo apaixonado. Realmente, os resultados são excelentes, assim, impressionantes, tá? E essa máquina é para gordura localizada, porque o Legacy e o Semi-Slim, eles já vão trabalhar na gordurinha localizada, mas o Q-Sculpt é uma máquina própria para gordura localizada. Tem até uma paciente lá na clínica, lembrei dela aqui, que ela é uma figura, eu adoro que ela vai lá. Gente, alto astral, né? Sim. Aí ela falou assim, Mirella, eu tô num protocolo aqui, protocolo frango assado. Aí eu falei, como assim? Ela falou, eu vou girando aqui, ó. Anterior da coxa, interno, lateral, posterior, ela fica girando lá. Adorei, essa eu vou levar pra vida. E ela fala assim, eu nunca vi um negócio que funciona tão bem.
E quando a gente pega a foto dela de antes e depois, é realmente impressionante. Então, eu acho que vou trabalhar com tecnologia que seja a melhor de cada coisa para esse resultado uau, que a gente falou antes, uau, né? Que diferença, é isso aí. Por exemplo, as pessoas têm muito essa questão de identificar o cirurgião plástico, talvez com alguns preconceitos, né? De tipo, como que eles vão ser? Você pelo menos é uma pessoa dos cirurgiões que eu passei, né? Muito aberta, muito sincera, como você mesmo falou aqui pra gente. Sempre coloca todos os seus pontos. E você gosta de receber todos na sua clínica da mesma forma. O porquê os biscoitinhos da sua mãe, o porquê o cappuccino da sua mãe, o porquê todas essas questões bem familiares, né? Conta um pouquinho pra gente da onde veio essa identidade, porque essa é a sua identidade dentro da clínica, né? Sabe o que eu ouço, Isabela? Eu ouço as pessoas falarem assim para ela, você inventa demais. Eu invento, tá? Eu não acho que isso é invenção, eu acho que isso é originalidade, é diferente. É a sua identidade, de fato. Eu invento, eu gosto de, sabe assim, criar, pensar em coisas novas. Eu estou sempre pensando, sabe assim? Eu fico pensando, o que eu vou melhorar aqui? Como que eu vou melhorar isso aqui? O biscoitinho da minha mãe na minha família é um clássico, todo mundo ama. O biscoitinho é muito gostoso, então... É mesmo, gente. Não é? Surreal. Aí a minha mãe também gosta de... Ela vai lá, capricha, coloca a minha logo no biscoitinho, aí a gente monta aquela bandejinha linda, aí os pacientes adoram. Aí quando eles adoram, eu me empolgo mais ainda e já quero fazer mais, entendeu? E que é super instagramável, né? Também. Todos os cantinhos da clínica ali, aquela poltrona maravilhosa, roxa, que é a sua identificação, assim. Todo mundo entra na clínica e fala, cheguei na clínica da doutora Mirella. Inclusive, quando a gente estava fazendo uma gravação, ela não estava na recepção, as pessoas falavam, ué, mas cadê a poltrona da doutora Mirella? Era para estar aqui e não tá, mas ela estava fazendo, né? As meninas estavam fazendo foto lá no dia de 1 ano de inauguração de clínica. E como funciona essa questão das suas ideias, né? Você sempre está inovando, não só nas tecnologias, não só nos seus procedimentos, na sua fala também, né? Como a gente já abordou a questão da harmonização facial. Como que você pensa? Eu sei que você lê muito, eu sei que você busca muita informação. Uma vez ou outra, você sempre está em um cenário diferente com outros médicos, está em São Paulo, está buscando novos ares. Como que funciona essa questão de Mirella profissional, assim, em inovar na região? Porque a região, acho que precisa mais um pouco disso, né? E você veio de São Paulo, né, doutora? Querendo ou não, você é de Volta Redonda, mas você tem algumas noções que realmente vão de encontro a uma realidade que não é a nossa regional. Como é para você, assim, ser pioneira sempre nas suas ideias? De onde vem isso tudo? Eu acho que desde sempre eu invento moda, tá? Eu gosto de inventar mesmo, porque eu fico criando. E eu acho que... Eu sempre penso assim, como que eu vou melhorar? E não é uma coisa que eu faço por obrigação, é uma coisa que eu gosto. Então, quando você gosta, você vai, né, Isabela? É o ir além da medicina, né, doutora? O que é até que ponto você pode ir além da medicina? E sabe o que me aconteceu também na quarentena? Né, esses cursos online, eu acho que eles facilitaram muito a nossa vida. Então, logo no começo da quarentena, eu fiz um curso de gestão. Abriu minha mente, sabe assim? Aí começa aqueles insights, várias ideias. E quando você vai encontrando pessoas boas ali pelo caminho, que você vai conversando, que você fala, nossa, que boa ideia, como que isso... E aí você vai, é uma ida, assim, sabe? É um caminho. Não tem volta, né? Você sempre está procurando mudanças, né? Não. Uma outra pergunta, doutora, em relação a algum caso que aconteceu, por exemplo, você tem alguma coisa em mente que você pode contar pra gente? Assim, sei que a maioria das coisas são meio confidenciais, né? Até porque na sua consulta você não mostra antes e depois de paciente, porque não pode, né? Creio que tem essas questões também, não é? Na rede social não mostro, na consulta eu mostro. Ah, tá. Na consulta eu pode. Mostro. Aí a gente, né, não mostra a paciente em si, mas eu mostro porque o paciente também quer ver, né? Sim, ele quer ter uma diferença. ideia ali de como vai ficar, mais ou menos, de onde é a cicatriz. Então, na consulta eu mostro. Agora, nas redes sociais, infelizmente, porque assim,
é uma briga entre os médicos, o CRM, a gente quer poder mostrar nosso trabalho, mas ainda não pode. Então, enquanto isso, eu não mostro nas redes sociais, mas na consulta. E aí você sim. traz inovações, né? Biscoitinho, podcast, 1 ano de clínica, inauguração da máquina, né? A máquina chegando no ambiente ali da clínica e tudo novo. Como que funciona essa questão para os seus pacientes, né? As pessoas, como é a percepção das pessoas? Conta um pouquinho dessa questão pra gente. Assim, muitas pessoas têm curiosidade de, por exemplo, eu me tornei sua fã. Eu falo isso sempre, eu falo isso pra você, eu falo isso virtualmente, falo isso pra todo mundo, e todo mundo que me pergunta eu continuo falando, porque realmente é questão de admiração. Obrigada. Primeiro como paciente, amiga, a gente trabalha junto. Como que funciona essa questão para os seus pacientes? Eu quero trazer isso porque eu acredito nisso, creio que os meus pacientes precisam disso. Como funciona esse seu estudo estratégico? Olha, Isabela, vai muito num feeling também, sabe? Assim, eu tenho minhas pacientes de pós-operatório, né? Faço muita cirurgia, que é ali cirurgia plástica. Senti necessidade das máquinas ali até para complementar o pós-operatório. Aí eu senti necessidade de um melhor acolhimento na clínica. Então, eu acho que a gente é muito orgânico, né? Muito orgânico mesmo. A gente vai sentindo necessidade e vai vendo ali aonde que eu posso melhorar. O que eu posso fazer ali para o meu paciente ter uma experiência melhor ainda na minha clínica, para ele ter um pós-operatório incrível. Porque eu acho ruim quando a gente vai no médico, aí a consulta está super atrasada, às vezes você está com fome, não tem um cafezinho, né? E se é aquele consultório modelo mais antigo, sabe? Sabe assim? A minha sogra é médica, meu sogro é médico. Quando eu comecei a fazer minha clínica, aí eu escolhendo xícara lá, minha sogra, Mirela, é um consultório. Eu falei, não, peraí. Os formatos mudam, né, que doutora? Eu gosto. Aí, assim, porque ela é de uma outra geração, mas hoje em dia ela adora, a super apoia, mas assim, ela achava super diferente. Eu colocar uma bandejinha ali na clínica, uma xícara toda que eu acho linda, entendeu? Em relação ao atendimento da clínica, né? Como que está funcionando hoje essas questões, né? A gente sabe que você é a cabeça, leva o seu nome, né? Tem toda essa questão que é muito importante da sua marca pessoal. Mas como que funciona, né? As meninas, o atendimento das meninas, eu digo em relação às máquinas, aos protocolos. Você avalia primeiro, como depois é colocado essas questões mais diárias mesmo. Olha, finalização disso, agora vamos colocar a paciente para fazer esse outro procedimento. Vai muito de encontro ao que a paciente quer ou a sua opinião também, né? Como que é feita essa questão lógica com o paciente dentro da clínica? Sempre o paciente passa comigo, sempre, tá? Então, o paciente chegou para fazer máquina. Normalmente, eles querem passar comigo. Eu acho ótimo isso, porque eu vou ajudar ele a ter uma visão global, o que a gente vai poder fazer. E as meninas lá na clínica são super bem treinadas também, porque a gente faz reunião, amores. Treinamento. E eu acho que o time ali tem que ser o mesmo perfil que você. Então, e a sorte também, né? Assim, eu acho que às vezes Deus já coloca alguém lá no seu caminho. Verdade. Então, as meninas têm um perfil muito parecido com o meu. Elas são super dedicadas aos pacientes, mas na avaliação o paciente sempre vai passar comigo. Aí eu já vou definir o que eu vou fazer, passo para as meninas e aí muitas vezes elas vão acompanhar e eu gosto de estar sempre por perto. As meninas brincam. Toda hora eu estou entrando numa salinha. Eu saio do pós-operatório, vou com o sculpting, vou para o Legacy, vou dando um oizinho. Essa é você, né, doutora? Sou eu, que eu gosto de conversar um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Você sempre está em todos esses ambientes da clínica. Sou eu. Vou na recepção, as pacientes às vezes chegam, eu estou lá tomando um cafezinho, falo, gente, agora eu vou sentar aqui e vou tomar um cafezinho com vocês. E falando de inovação, agora você tem a expansão um pouquinho da clínica também, né? Vamos expandir. Como que tá esse processo? Vamos Conta pra expandir. gente. Estamos nos finalmente, tá? Estamos em obra, que deixa a gente de cabelo em pé, né? Obra. Mas, em breve, a gente vai inaugurar a expansão da clínica. Vai ter mais uma sala de procedimentos. Vai ter mais uma máquina ou como é que vai funcionar isso? Já tem spoiler ou não tem ainda? Por enquanto, não. Por enquanto, são as 3 máquinas mesmo. Eu falo, a gente está bem servido. A gente tem máquina ali para gordurinha localizada. Gordura, né, localizada, que é uma queixa que incomoda muito. Flacidez, músculo.
Mas no futuro, sim, no futuro, porque as máquinas sempre vão melhorar, né, Sim, Isabela? Então, sim. no futuro, sim. Na verdade, também esses congressos que acontecem, né, doutora, abrem muito, creio que, a sua visão, assim, no geral, né? Vi que você participou de um há pouco tempo atrás, você estava lá, né, com outros profissionais da área. Como que funciona essa questão para com os pacientes, né? Eu sei que você fala muito nos stories em relação, gente, estamos trazendo isso, estamos trazendo aquilo, explicando os procedimentos, né? Se eu hoje, como paciente, mando uma mensagem para a clínica, quero entender um pouquinho mais os procedimentos, como que funciona todas essas questões de logística em relação a um pré-doutora Mirella? O que acontece? Hoje, ainda mais na estética, a gente tem um leque, né, muito grande de procedimentos. Então, imagina, a paciente ouve Botox, Sculptra, Radiesse, MD Codes. Então, são muitos nomes, fio de PDO. Pra a gente já assim, muita novidade. Né? Os pacientes ficam perdidos. Eu acho que os pacientes estão perdidos, é muita coisa. Então, o que eu falo? Gente, como que eu vou avaliar? Vou avaliar cada um, e aí a gente vai conversar especificamente para aquela pessoa o que vai ser melhor, e a gente vai explicar bem direitinho. Mas é tanta informação, né, Isabela? É verdade. Que os pacientes se perdem, né, hoje em dia. Então, a gente... Sabe o que eu gosto de fazer também? Um programa, assim, um programa anual. Porque, às vezes, você não vai fazer tudo naquele dia. Que legal! Mas aí você tem meio que um planejamento para cada... Como se fosse uma planilha para cada paciente. Isso. Que aí legal. O paciente já faz um botox aqui, aí já programa para fazer uma máquina corporal, aí programa um preenchedor, e aos pouquinhos vai fazendo, aí o paciente... Eu falo, quem vai lá para a clínica não vai embora. Não, né? Mesmo. Isso é muito legal, porque os pacientes gostam de estar lá, e, assim, isso é o que... Mas, assim, me faz ver assim, a gente está no caminho certo, sabe? Uhum. E aí, aos pouquinhos, o paciente vai se cuidando, vai fazendo a sua manutenção, está sempre bem, se sentindo bem. Isso é legal. Uma coisa interessante que eu gostaria de abordar também é que, quando você inaugurou a clínica, você mandou um texto lindo contando um pouquinho da sua história e convidando os pacientes a estarem presentes na inauguração. Uhum. Como que é hoje você conseguir ver tudo isso que aconteceu em um ano, né? Que fez agora dia 8 de março, um ano de clínica. E as suas expectativas, assim, para daqui a um ano, né? Como cirurgiã plástica, como... também se colocando como paciente, né, doutora? Porque você também usa algumas tecnologias lá. Eu uso, Você claro. mesma aplica o botox em você mesma. Então, assim, como que funciona isso? Quais são as suas expectativas? Até porque a gente passou por um período muito difícil, né? Eu operei, por exemplo, tinha praticamente... 3 meses depois que os hospitais abriram, né, depois daquela questão de pandemia forte, né? Ainda estamos num processo de readaptação, com tudo novo, tudo abrindo novamente. Então, como é que funciona isso? Até para a questão mesmo pessoal, né? Porque como é que funcionou a sua cabeça assim, nesse processo de pandemia, e aí clínica, e um ano de clínica, e daqui para frente? Conta aí como funciona isso. Oi, Isabela, vou ser bem sincera agora, e vou falar que eu não planejei tanto, entendeu? Uhum. Foi indo. E a expansão, eu jamais esperava que em um ano de clínica a gente iria estar expandindo. Eu não pensei isso. O que explica essa expansão, doutora? Esse sucesso todo? Conta pra gente. Ai, meu Deus, obrigada. Eu fico feliz. Conta pra gente como é que funciona isso na sua cabeça, assim. Porque para isso estar acontecendo é sinônimo de um trabalho interno muito bem feito, né? São as tecnologias? É a própria doutora Mirella, que gosta de cativar os pacientes e ter ali uma família formada dentro da clínica? Como que é isso? Acho que é um conjunto, né? Eu acho que é um conjunto. Mas, de verdade, assim, eu não pensava em expandir com um ano de clínica, não esperava. E também não sei como é que vai ser daqui para frente. Eu falo, gente, vamos fazendo o nosso trabalho ali direitinho, com o pé no chão também, né? Cuidando o máximo das nossas pacientes. Ali eu falo, eu gosto que a paciente me fale assim, nossa, foi o melhor atendimento da minha vida. Estou super, né, ali, era aquilo que eu queria dela. Então, é o ponto. Eu fico focada muito no presente, sabe?
as pacientes estão felizes, a gente está fazendo um bom trabalho, e eu acho que o resto é consequência, né? É isso, doutora. É consequência de um trabalho bem feito, né? E de um estudo também, né? Como a gente estava falando, você estuda muito. Essas questões em relação, por exemplo, a fechamento, agora falando de cirurgia plástica novamente, de cicatrização. Eu sei que agora tem a questão do taping, né? Como que funciona isso? O taping aí é com a Carol, que é minha fisioterapeuta, né? O taping ela vai lá aplicar lá no centro cirúrgico. Tudo é pensando em quê? Melhor qualidade de pós-operatório. Então, a gente sabe que o taping vai ajudar no pós-operatório, a gente sabe que a cola cirúrgica vai ajudar, vamos usar taping, vamos usar cola. A gente está pensando ali em um pós-operatório de melhor qualidade possível. Sempre assim, o nosso foco é qualidade com o paciente. Qualidade. E para finalizar esse assunto muito interessante, e inclusive já quero agradecer mais uma vez pelo convite, doutora, e é um privilégio enorme estar podendo te entrevistar, né? Eu que agradeço, Está participando desse projeto incrível junto a você e a sua equipe. Vamos lá, vamos falar agora sobre umas questões que muitas pessoas devem ficar curiosas por aí, né? Inclusive pessoas da mesma área, porque eu sou polêmica e a gente tem que abordar algumas polêmicas. Meu Deus, vamos lá. Doutora Mirella, influencer, blogueira. Doutora Mirella mostrando o look do dia. Doutora Mirella modelando. Doutora Mirella sendo Doutora Mirella nos stories. Como que é isso, doutora? Fala pra gente. Ai, Jesus, gente, isso é muito engraçado. Quando eu comecei a gravar stories, tá? Eu gravava, apagava, gravava, apagava, gravava. Eu falava, gente, eu nunca vou fazer isso, mas eu tinha vontade de explicar ali para as pacientes como era a cirurgia plástica. Eu falava, eu quero gravar, mas a gente grava e apaga e fala, nossa, tá ridículo isso aqui, né? Mas é um processo de construção. Eu costumo dizer que é constância, né? E essa sua constância, né? Porque mãe... Dá trabalho, mas é legal. Se eu não posto o look do dia, você acredita que eu recebo várias mensagens me cobrando? As pacientes, doutora, o look do dia. Eu falo, gente, eu tô blogueira. Não, além do look do dia, tem aquela questão que você creio que não tinha percebido antes da minha percepção, porque eu fiquei, sim, gente, muito chateada. Eu falei diretamente pra ela, agora eu tô falando diretamente pra vocês, que eu fiquei muito chateada, porque realmente ela não marcou o meu arroba ali, dentro do centro cirúrgico, falando da paciente, que era eu mesma, né? As pacientes te cobram isso, né, doutora? Virou uma febre essa questão de... Doutora Mirella, você não esquece de falar de mim antes da cirurgia, não? Como é que é isso, doutora? Eu vou até aproveitar aqui para falar, gente, quem quiser que eu fale... Porque, olha bem... Normalmente eu lembro, às vezes eu esqueço, tá, de falar antes da cirurgia, mas eu vou falar ali da cirurgia. Vou operar a mama, um exemplo aqui. E a paciente queria isso, queria aquilo. Eu não marco ninguém, porque tem gente que não conta para ninguém que fez cirurgia plástica, tem gente que é mais discreta, tem gente que não quer. E tem gente que depois briga comigo e fala, poxa, você nem me marcou. Eu em pessoa. Quer uma coisa pior? Eu ainda fiz questão, tirei print de tela. O meu print está lá até hoje, inclusive eu mostrei para você, né, doutora? O meu print de tela. A doutora Mirella falando que era uma paciente, que queria uma mama adequada com biotipo, mas que não queria parecer gordinha no inverno, porque trabalha com moda e todas essas questões. Então, virou mesmo uma questão de... meio pessoal também, né? De reconhecimento, vamos dizer assim. Porque quem te procura já te conhece. Quem te procura já é fã do seu trabalho. É meio que assim, meu Deus, ela tá falando de mim. A doutora Mirella tá falando de mim. Como é que funciona isso, doutora? Como que você começou com isso, na verdade, É muito né? diferente isso para mim, porque eu comecei a explicar ali sobre a cirurgia plástica e não pensava que as pacientes estavam gostando que eu falasse delas ali, né? Pensava assim, eu estou falando sobre a cirurgia plástica e para paciente tanto faz, tanto fez, né? E não, uma paciente falou assim para mim, doutora Mirella, eu sonhei, olha bem, eu sonhei com seus stories antes da minha cirurgia, você não deixa de falar de jeito nenhum de mim. Eu falei, tá bom, eu vou falar. E acho legal. Virou uma exigência, né, doutora? Eu até hoje não falo de todas, porque eu não sei se todas querem, mas você pode ter certeza que isso tá bem ali na cabeça de todas, elas só ficam sem graça de falar, talvez, né? Vou até falar para a câmera aqui, quem quiser me fala, tá, gente? Porque eu vou lá, marco, coloco o arroba, porque eu não sei se todas querem. Assim, é diferente essa parte para mim. É uma parte que, na verdade, ficou meio indireto, né? Você não criou.
Isso aconteceu, Aconteceu. natural. É aquilo que a gente está falando da consequência de um trabalho bem feito, né? Aconteceu, E eu acho muito engraçado, é muito legal. E lá na clínica eu dou risada com as histórias, tá? Eu dou risada das pacientes. Porque, assim, aí às vezes elas me falam cada coisa. E sabem dos meus filhos, sabem lá de casa. Aí algumas me perguntam, mas seu marido cozinha? É chefe de cozinha? Eu falo, Gente, eu jurava. Cai o nome dele, não é? Já até sei o nome dele, tá, gente? Sem o nome dele, o que a doutora Mirella coloca que o chefe hoje está na ativa, né? Eu jurava que ele era chefe de cozinha. meu marido é médico. Eu fiquei chocada quando você falou que seu marido era médico. Não, meu marido é médico, cardiologista, intensivista, mas ele cozinha muito, Gente, que muito loucura bem. isso. Muito e bem. as suas crianças amam uma farra de bolo na cozinha, né? Adoro. Mas olha como a rede social aproxima, não é? Eu acho isso muito Eu já me legal. sinto da família, tá, doutora? Só pra te falar. Vai lá comer bolo comigo, tá, Isabela? Só pra falar que eu, assim como vocês, também devem se sentir da família da doutora Mirella. meu E Deus. essa questão de aproximação é legal, né? Porque algumas pessoas não gostam dessa coisa mais íntima, né? Como que você lida com isso? Porque você expõe, né? Eu tento dosar, né? Eu tento dosar, assim, também, porque eu acho que não dá pra gente expor tudo. E a gente tem que saber, gente, que o que a gente vê na rede social ali, eu acho que é 5%. Ninguém mostra mais que isso, não, né? As pessoas acham, nossa, eu conheço muito bem aquela pessoa. A gente vê na rede social de qualquer pouquinho. E até a rede social gera uma exigência muito grande quando a gente fala de estética, porque as pessoas olham todo mundo ali, super sarado, maravilhoso, e falam, gente... Tem questão de ângulo, né? Aham. Então, rede social a gente tem que filtrar, né? Eu acho que tanto para mim quanto a gente vê o Instagram, que é a rede social que eu mais uso, né? E a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de rede social também. Mas essa parte de aproximação é muito boa, é muito legal. As pessoas já chegam, os novos pacientes já chegam na clínica te conhecendo, né, doutora? Muitos, muitos. Que já te seguem há muito tempo, que já te acompanham. E uma coisa que eu costumo falar, e sempre falo para você diretamente também, é a naturalidade, né? É a mesma doutora Mirella que está na minha frente, é a mesma que está nos stories, deve ser a mesma que é em casa, com certeza. É a mesma que está ali dentro do centro cirúrgico, fazendo uma cirurgia. E isso foi proposital ou você sempre é assim? Eu não consigo ser diferente, disso. Então, sou eu mesma. Esse que é o legal, doutora. Você sendo você a todo momento. Agora a gente vai finalizar. Primeiramente, já falei, quero falar de novo, agradecer por estar aqui. E espero que realmente esse bate-papo vocês tenham conseguido entender um pouquinho da doutora Mirella mãe, doutora Mirella cirurgiã plástica e todos esses processos em relação ao empreendedorismo também. E posicionamento de marca pessoal, né, gente? A marca pessoal é algo que está muito enraizado em você, doutora. A sua identidade em tudo. Tudo que você faz no Insta, a gente consegue entender que é a doutora Mirella. E agora, com esse novo formato, né, doutora? Inovador. Hoje nós estamos aqui nesse podcast, né, Isabela? Diferente. Sempre inovando, sempre aqui no desafio, mas eu também te agradeço, tá, Isabela? Obrigada, muito doutora. obrigada. Obrigada a Isabela a você. sempre comigo nas filmagens, aqui nos desafios. E sempre estarei, gente, porque de fã, amiga, e são ciclos, são conexões, e a gente vive desses ciclos, né? Então é isso, doutora. Obrigada. Eu que E agradeço, até a agradeço muito. Até a próxima. Vai ter outras. Outras com certeza terão, gente. Já estou aqui ansiosa esperando.